Olá pessoal, bem-vindos ao canal Scrap das Gurias. Hoje eu vou passar com um vídeo super rápido de como fazer a laminação das plantas ou outros elementos com chapinha e ferro de passar, tá? Então primeiro, esses foram as laminações que eu fiz. Essa aqui eu fiz na laminadora, tá? A vantagem é que a folha é bem maior, né? Então a gente consegue fazer a laminação de várias flores ou elementos que vocês querem ao mesmo tempo. Essas aqui eu fiz na chapinha e no ferro de passar, tá? Então fica exatamente igual e hoje eu vou mostrar para vocês então como que se faz esse processo. Então a chapinha eu já deixei aqui esquentando, ela tá na temperatura máxima, tá? Então a gente deixa ela ficar bem quentinha. E o que se precisa são esses plásticos de plastificação de documento, tá? Ele tem vários tamanhos, esse aqui é o tamanho pequenininho. E eu vou fazer então a laminação desse trevinho aqui. Então esse trevo ele já tá há um mês mais ou menos secando no meio dos livros, nada também muito complexo. E eu vou colocar ele aqui, pegar ele e vou colocar no meio entre as duas folhas do plástico, tá? O que a gente precisa? Se precisa de um pano para proteger. Eu vou usar esse paninho então de algodão e se coloca no meio do tecido, tá? E agora então vai colocar a chapinha ali bem em cima do plástico e ir esquentando. Estão vendo que já começou a fazer a laminação bem rapidinho? Eu viro e repito o processo. E esperar esfriar um pouquinho, já estamos com a nossa plantinha plastificada, tá? Se quer eliminar um pouquinho mais de bolhas, aí ter certeza que ficou bem laminado, pode ir passando a chapinha várias vezes até ter certeza que ficou bem plastificado, certo? A mesma coisa vai servir se eu quiser plastificar um elemento, né? Fazer um chaveirinho ou qualquer outra coisa. Então, vamos fazer um exemplo aqui. Então, não precisa necessariamente ser plantas, né? Aqui eu posso fazer, para aproveitar o plástico, dois elementos ao mesmo tempo, deixando um espaço entre um e outro para que depois eu possa recortar, né? Então, mesma coisa. Coloca ali no meio do tecido, a chapinha na temperatura máxima. Pode ficar esses, né? Por exemplo, aqui dá para passar um pouquinho mais e derreter, aqui também. Então vocês vão cuidando, não tem problema tirar, né? Esfriar um pouquinho e esquentar de novo, tá? A gente pode ir organizando, né? E arrumando os locais que não ficou bem derretido. Eu não deixo muito tempo ela parada no mesmo lugar, porque eu tenho medo que queime o tecido, né? Ó, já deu uma melhorada aqui e assim a gente vai. Depois, se quer, recorta, sempre cuidando, ó, vocês vão ver que tem uma bordinha aqui que fica ao redor do elemento. Então, a gente tem que respeitar, senão ela abre, tá? Então, aqui dá pra passar mais um pouquinho aqui pra tentar diminuir essa alturinha ali que ficou. Mas quando essa plastificação que a gente vai transformar num chaveirinho ou em algum pingente, não tem problema, porque depois no recortar vai sumir. Ó, diminuiu de novo, ó, mais um pouquinho. E assim a gente vai.
tá? Então não precisa de laminador. Isso aqui também acontece na laminadora, né? Então às vezes tem que se passar mais de uma vez na própria laminadora para ir eliminando essas imperfeiçõezinhas. Então, jeito super rápido, né, de fazer essa laminação e fica super bonitinho, né? Aqui dá para recortar ao redor, fazer um monte de coisa, né? E agora eu vou mostrar para vocês como fazer com o ferro de passar. Então, para o ferro de passar, a gente vai usar o mesmo plástico. Eu coloquei o ferro no calor máximo, tá? É um ferro bem velhinho. E a dica do ferro é ele não ter vapor, tá? Ou botar ele no modo seco, tá? Não pode ter água, senão vai atrapalhar. Então, de novo, tá? Eu coloquei aqui umas folhinhas que eu quero plastificar. Cuidei para que fique uma bordinha, né? Para não ter chance de abrir a minha plastificação. E agora é colocar o paninho dobrado, como a gente fez no outro, e passar o ferro. Ferro bem quente, né? Porque é o calor que vai fazer com que a gente consiga fazer essa laminação. Dá uma olhada, ó, tá vendo? Tá começando a plastificar. Não tô fazendo força, tá? Isso é uma coisa super importante, não precisa ficar pressionando, é o calor mesmo que vai fazer essa laminação. Ó, já plastificou mais um pouquinho, se quiser virar. Aí fica bem retinho, né? Porque ele dá uma leve bauloadinha. Depois, quando esfria, fica bem retinho. E vai se avaliando, ó, bem quente. Então, se eu quero recortar e eu não me importo que essa partezinha aqui não ficou bem plastificada, não tem problema, tá? É muito de avaliar o que vocês querem, mas vocês estão vendo que já fez a voltinha aqui, ó, todinha. Então, essa parte toda já tá selada, tá? Ó, tá esfriando, tá endurecendo, ó. Fica bem durinho. Então, isso para folhinhas. E agora a mesma coisa se eu quiser plastificar um elemento. Espero esfriar um pouquinho. E também, se terminou, esfriou e vocês estão vendo que faltou um pedacinho, é só voltar pro ferro para chefinho, ó. Tá vendo que agora tá esfriando? Ficou super bem laminado, ó. Bem durinho. Eu, como vou recortar, eu não me importo que fiquem essas bolinhas aqui. Senão, a gente faz mais um pouquinho até ele plastificar. Mas olha que legal. Ficou bem durinho. Então, essa era a dica que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, chamem. Deixa eu pegar ali as outras. Nos chamem, né? Façam comentários que a gente vai ter o maior prazer em passar essas dicas super rápidas e fáceis para vocês. Beijos e até a próxima!